Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. A essa altura, eu acho que você já sabe que nós somos amigas e nos conhecemos na pós em Psicologia Transpessoal. E se você não sabe, é porque você tem que voltar na nossa primeira temporada e ver os diversos episódios que nós temos lá, falando dos nossos desmaios da consciência, já que nós adoramos gente que desmaia. E olha a gente nesse estúdio, que chiqueza! Nós estamos desmaiantes cada vez mais profissionais. E para lembrar esse nome tão peculiar, Adoro Gente que Desmaia, vou lembrar rapidamente para quem não está recordando. A gente teve um professor, mais do que professor, ele é um ícone da psicologia transpessoal, que é Roberto Crema. E ele conta que quando ele era criança, mais ou menos com uns 9, 10 anos, ele morava no internato. E enquanto ele cumpria um papel de coroinha, vou chamar assim, ele estava seguindo até o altar da igreja, levando uma bandeja, e ele se distraiu com o que era? Um aparato? O símbolo na batina do padre. E aí ele cambaleou, caiu e desmaiou. E quando ele volta do desmaio, ele se questiona, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim? E ele fala que ele teve a primeira crise de identidade da vida dele aos 9, 10 anos. E no livro que ele relata essa história, ele ainda conta que desde então ele adora gente que desmaia. Então por isso a gente tem esse podcast com esse nome tão diferente. Aproveitar para mandar um beijo para Mi, que vocês conhecem da primeira temporada, nossa amiga, que é a nossa parceira de projeto também. Na segunda temporada seguiremos eu e Lu. Mas Mi, um beijo para você. Beijo. Bom, nós estamos começando a segunda temporada e vocês não têm ideia da nossa convidada, que já já vai se apresentar. A gente fez esse convite porque o tema desse primeiro episódio é a coragem de viver de forma autêntica. E se você não conhece ou vai conhecer essa nossa convidada, você vai entender que esse tema está totalmente ligado com a trajetória dela. O Adoro Gente que Desmaia, ele tem essa proposta de trazer mais consciência pra gente, né, que tá aqui nesse rolê. Essa é a nossa pira da vida, ter uma vida mais autêntica, mais compenetrada, mais consciente, e a gente quer que isso chegue até você, e por isso a gente escolhe pessoas que têm essa história tão relevante. O Adoro Gente que Desmaia é sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre romper com expectativas externas, sobre se conhecer profundamente para tomar decisões acertadas com aquilo que tem a ver com a nossa essência. É legal a gente trazer que o nome, inclusive, é pra gente estar um passo à frente do nosso processo de transformação consciencial, pra gente não precisar desmaiar no físico. Nós não adoramos gente que desmaia no físico. Nós não adoramos o burnout, nem todas as manifestações da psicossomática, né, no nosso corpo físico. Mas então vamos mergulhar no processo de transformação pra gente não precisar ser parado pelo corpo e viver transformações mais desafiadoras do que elas precisariam ser. Porque o processo pode ser leve. Pode. E a coragem, porque também não é para amadores. Não. Vamos apresentar ela? Com certeza. Gente, eu vou apresentar assim, ó. Vocês me dão licença? Vou pegar meu celular aqui, porque ela fez uma ruptura pública. Não é igual a gente, não, que a gente fica em casa chorando no travesseiro, entendeu? Amor, pra mim foi 3, 5 pessoas. Não sei pra você. Pra mim mesmo. Chama o marido, fala, marido, vem cá, tô muito mal, vou acabar com isso da minha vida. Não, ela foi publicamente falar, entendeu? E quando ela fez essa ruptura, que ela vai contar pra gente, ela escreveu, vou resumir aqui, tá? É um texto. Ela disse assim: depois de tantos anos trabalhando nesse lugar que ela trabalhou, foi uma decisão muito bem pensada, muito bem planejada. Eu escolhi seguir um caminho que é meu, do meu jeito, mais a ver com a minha essência. Depois de mais de 10 anos de carreira em vários canais de TV, já dei um spoiler, eu vou dar uma mudada e quero trabalhar mais em conexão com o que eu acredito, com o meu propósito de vida. Essa é Maíra Lemos. Bem-vinda! Eu não falei nenhum já tô lacrimejando. Cadê o lenço, produção? Isso tem um setênio, exatamente, tem 7 anos. Eu não lembrava desse texto que eu escrevi, né, quando eu pedi demissão. Que lindo vocês me lembrarem desse momento. Setênio na antroposofia é importante, inclusive. É um marco, E, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto tão honrada de ser chamada para um papo profundo, sensível. Isso, para mim, tem tudo a ver com a minha fase de vida atual. A gente está em total sintonia aqui. Tô amando. Que bom, seja muito bem-vindos.
Estamos querendo, inclusive, né, conversar demais com você, Maíra. Eu também, vambora. Bora. Maíra, a gente quer que você se apresente e conte pra gente como que foi, pra gente começar um ciclo de desmaios que você já contou pra gente que viveu, mas esse especificamente, queria que você contasse como que foi romper com esse momento que você vivia, uma pessoa que era reconhecida, bem-sucedida, né, assim, alcançou lugares em espaços, inclusive tipicamente masculinos, Sim. né, então tem inclusive essa referência de ser uma mulher que trabalhou muitos anos na área de esporte, cobrindo futebol. Ela foi pedida em namoro ao vivo simplesmente pelo Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, seu ídolo. Se eu meu aceitei, ídolo. só eu e ele sabemos. Você vai Segue a lenda. Mas queria que você então se apresentasse e contasse como foi fazer essa ruptura nesse momento. Bom, para me apresentar, então, é uma pergunta complexa, né? Sim. Eu sou uma mulher em constante desconstrução. Eu busco todos os dias ter mais consciência em cada coisa que eu faço, nem sempre eu consigo. Sou uma pessoa que está recuperando a própria intuição, assim, cada vez fortalecendo ela mais. Estou conseguindo ouvir ela mais atualmente. Eu sou muito ativa, muito enérgica, mas estou habilitando outros lados meus para além desse lado yang, masculino. Tenho cada vez entrado mais nisso e aí tem tudo a ver com essa ruptura, que foi uma das rupturas. Eu acho que eu sou uma pessoa que desmaia bastante, assim. Eu sou inquieta, buscadora. No meu mapa tem muito escorpião que estava na sombra e eu estou trazendo para a luz. Então, assim, eu gosto de aprofundar e de entender, né, o porquê das coisas, quem sou eu, o que sinto, né? Eu entro muito nisso, comigo e com as pessoas ao meu redor. E acho que isso tudo começou mais ou menos nessa época mesmo, assim, porque eu não fui criada para ser essa pessoa do autoconhecimento de jeito nenhum. Sou filha de ateu, minha família é muito racional, assim, é um outro tipo de criação. E quando eu descobri a yoga, que eu acho que já, nossa, tem, não sei, nessa época aí eu já fazia yoga há uns 6 anos, então tem muito tempo, assim, deve ter mais de 10 anos, né? E eu acho que ali, a yoga eu comecei a parar para prestar atenção no que eu sentia. Eu nunca tinha feito isso antes. Uau. Eu sempre fui super acelerada, rápida. Eu acho que meu diferencial sempre foi pensar rápido, ser criativa. E eu simplesmente ia levando a vida. E eu ia pra frente, vai. Eu não parava pra refletir, pra sentir, pra nada. Sentir, Deus me livre, né? Eu fugia do sentir. Morria de medo de sentir. Assim, isso falando hoje. Na época eu nem achava que eu era a pessoa mais corajosa do mundo. Uhum. Então, eu me quebrava muito fisicamente. Você falou no início do desmaio físico. Eu tinha muito... Meu corpo me mostrava que eu tava acelerado o tempo inteiro. Uma cena, assim, pra vocês terem uma ideia de quem eu era na época que eu era repórter, tinha essa vida agitada. Eu muitas vezes dirigia, me maquiando e almoçando. Tipo assim, cara, que loucura. E ainda conseguia conversar no celular, sabe assim? Era isso, assim, isso era normal pra mim. Então, o meu corpo sofria. Eu só parava quando eu caía de bicicleta, quebrava a clavícula. Rompia o ligamento no futebol. Então, o meu corpo era a única coisa que me parava, né? Graças a Deus, já tem muitos anos que eu não me acidento mais, eu não me machuco mais, eu quase não me adoeço, porque eu já aprendi a ler os sinais sutis. Uhum. Mas naquela época eu não lia. E aí a yoga foi quando tudo começou assim. Eu comecei a me calar e sentir, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, que emoção que eu tô sentindo, começar a dar nome para as coisas. Foi através da yoga, da meditação. Fiz várias linhas, tive professores incríveis e fui nessa caminhada. E aí foi perdendo o sentido da minha carreira, porque a minha carreira foi maravilhosa, sou eternamente grata, fiz história, sabe? Aprendi muito também, mas chegou num momento que estava sem sentido, essa coisa de ficar escalando montanha e brigando e crescendo, pra quê? Aí eu cheguei lá no topo, olhei pra baixo e falei, gente, eu tô infeliz, eu vou escalar a próxima, ou eu vou parar aqui e talvez até descer, né, aprofundar, descobrir outras maneiras de viver a vida, de outras habilidades que existem em mim, assim. Então,
Ali, pra mim, assim, eu tava infeliz, cara. Quem é que fica num lugar que tá infeliz? Não pode. Tem tanta gente infeliz no trabalho, no casamento, no não sei o quê. Não que a felicidade seja todo santo dia, mas assim, a gente sabe quando a gente tá chegando no trabalho, querendo ir embora. Chegando, sabe, assim, pra mim já não fazia mais sentido aquilo. Eu tentei mudar de área, porque eu tenho várias Maíras dentro de mim, não só a do esporte é uma delas. Eu queria muito ir pro comportamento, ir pra outros ambientes, que eu sei fazer bem também. Mas só que a minha imagem já estava atrelada, patrocínio, não deixaram. E é isso, assim, eu cheguei num ponto que eu tava vestindo uma roupa que não era minha, tava pesado, sabe? E assim, literalmente, eu era obrigada a usar salto e a vestir determinadas roupas que não tinham nada a ver com a minha personalidade. Isso para falar da superfície, né? Então tinham outras coisas também. Mas, claro, a empresa grande tem os padrões, tem o jeito dela. Eu não consegui mudar a empresa, né? Era mais fácil eu mudar, né? Então, pensei muito, fiz uma pós-graduação, falei, cara, vamos jogar no mundo aí, vou tentar outras coisas. E vou, principalmente, realizar as pautas que eu nunca pude fazer em nenhum canal que eu trabalhei. Aí eu comecei com o YouTube, que eu acho que foi a fase mais humana da minha carreira, assim, que eu entrevistei todo tipo de gente, com papo igual o de vocês aqui, assim, vai durar o que tem que durar. Não tem que ser 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos no máximo. Não! A gente não conversa com ninguém em 3 minutos, né? A gente resume alguma coisa. Né? E aí fui pra essa... E aí vai, já foram muitas mudanças desde então, mas... Falei do início aí, desse desmaio. Aí vocês vão me perguntando, que senão eu vou longe. Não, e é bom quando o campo ele vai ditando, né? Tanto a emoção do início, que a gente percebe a diferença porque quando a gente fala de energia, nós vamos falando e tocando em conteúdos muito sensíveis aqui, e não nos ensinaram a sentir como a Mayra falou. Então, quando nós começamos e abrimos o podcast, mesmo sem olhar para ela, já dava para perceber que nós estávamos tocando em assuntos sensíveis, porque nós entramos em afinidade. E aí esquece roteiro. Primeiro porque as perguntas já foram respondidas, e aí a gente vai aproveitando, encaixando ela e trazendo. Abriu o negócio, enfiando facão na minha dor da infância. Só, pá! Aí, quer que eu não chore. Não, é o que a gente quer, não querendo que chore, né? Mas é um ambiente confortável pra gente ser quem a gente é e poder trazer, né? Sermos vulneráveis, como todos somos. E o que eu achei muito legal desse processo de nós nos tornarmos vulneráveis, nós temos experiências de disruptura dentro do processo corporativo também. Eu sou engenheira mecânica de primeira formação. Aí criei um burnoutzinho para poder estudar psicologia transpessoal, porque sem isso eu digo isso com muito respeito a quem tá passando por qualquer processo de burnout ou de ruptura com o que tá vivendo hoje, falando da minha experiência pessoal, né? Eu tinha tanta lealdade ao que eu tinha construído, do que eu achava que deveria ser, que se eu não tivesse adoecido, eu tenho certeza que eu não teria escutado a minha voz interior, que é o que você citou muito, de Pak Chopra fala muito da nossa voz interior, né? E o que eu achei mais legal no que você trouxe agora é que dá pra ver que foi uma construção, até pra tirar as pessoas do imediatismo de que não é que a gente tem uma ideia e simplesmente a gente larga, né? Como é que foi isso pra você também? Começou a reconhecer no yoga, como você disse, aí a intuição que você trabalha até hoje, as primeiras... E esse desmaio não acabou, é isso aí que você tá falando, é uma construção. Até hoje... Eu fico atenta à minha mente, ao que tipo de valor eu dou pra que coisa, porque você acha que meu ego não quer voltar? As pessoas ao meu redor, eu te conheço dali, daqui, que linda, maravilhosa fã. O ego, entendeu? Mas assim, aí eu tô nesse momento agora, eu tô exatamente trabalhando a diferença dos valores, né? Como a vida inteira dei valor para uma determinada coisa e tô construindo valor em outras. É difícil, dói, não é fácil. Então não acabou lá. Desde lá até hoje eu tô lidando com isso. Todo dia eu faço essa escolha. Às vezes eu escolho errado, aí eu volto, mas, né, assim... Mudar o padrão de comportamento, né, é muito difícil. Se é que muda, né? A gente aprende a lidar, sei lá. Você, assim, vou complementar a Débora falando um pouquinho da minha experiência, só para tentar... me conectar a você nesse processo seu, assim, né? Porque eu também sou jornalista, eu formei jornalismo, mas fui para comunicação corporativa ainda na faculdade, e lá fiquei em multinacional durante quase 10 anos. Eu precisei de um pititim de gente para eu ter coragem de pedir demissão. Eu fui mãe e viajava muito, não ia ser compatível com a maternidade para mim. Foi minha decisão. E aí, durante muito tempo, eu fiquei nisso que você está falando, assim,
Não, mas eu posso voltar. Não, mas era confortável. Eu tinha um status, eu tinha uma carreira, eu tinha... E aí, o que facilitou pra mim, que eu quero entender qual que foi sua bengala, a gente fala, né, das bengalas de apoio, que a gente vai se ancorando pra manter firme na nossa decisão, foi eu identificar que essa voz, ela era muito mais externa, ela tinha a ver com a expectativa de pessoas que eu amo e que me querem bem, mas que não necessariamente tinha a ver comigo. Então eu tinha toda hora falar, que voz é essa? De quem ela é? Ela não é minha, porque eu sei que agora eu quero estar com meu filho. Tirei ano sabático, foi maravilhoso e tal, mas direto é e se? Era bom, era não sei o quê. Então, qual que foi sua bengala, assim? Pra mim foi essa, né, de separar joio do trigo. Não, isso não é meu, isso é do outro. O que foi pra você? Não, aí a gente já entrou em sintonia, porque assim, o meu grande desmaio da vida, eu tenho vários, né? Eu posso falar de vários aqui pra vocês, a gente falou de um até agora. Foi a maternidade. O meu filho foi o grande professor. Eu comecei na yoga, aí, assim, e terapia a vida inteira. Eu comecei a fazer terapia com 5 anos de idade, com síndrome do pânico, eu já tava lá. Né? Assim, até me arrepiei. Dos 5 aos 7... Eu fiz terapia, né, assim, infantil, e era uma coisa muito na brincadeira. Eu lembro de cenas, assim, eu tenho flashes. E aí, depois, na adolescência, eu fiz... Nossa, psicanálise, acho que foram 18. Aí, depois, a psicanálise fez sentido nenhum pra mim. Aí, eu mudei pra Gestalt. Aí abriu, assim. Aí, depois da Gestalt... Eu não fico sozinha de jeito nenhum. Depois da Gestalt... Não dá, gente. Não dá. Alguém tem que puxar a gente do buraco quando a gente entra. Como que as pessoas sobrevivem? Isso aqui já me puxou da lama, já. Você sabe que eu tava vendo, só um parênteses, o Mano Brown conversando com aquele ator... um que é muito engraçado, da Globo, Paulo Vieira. Adoro. E o Mano Brown falando, mas a gente tem que confiar na pessoa, eu não vou fazer terapia, não confia. Aí o Paulo Vieira falando, amigo, a gente é negro, a gente tem uma história bem pesada, a gente precisa de terapia. E ele ainda fala, todo mundo precisa. Ninguém passa nessa vida sem trauma, não. Brown. Nascer traumatizante, como você falou, do maior desmaio, né? Terapia é uma das formas. Tem gente que encontra outras maneiras também, né? Assim, cada um com a sua sintonia, né? Mas eu sempre fui da terapia. Aí fui pra Gestalt. Aí eu fiz uma terapia em grupo, um negócio louco, que eu falei, não, isso aqui tá muito pra mim. Aí depois, aí meu filho nasceu, e aí realmente foi o grande desmaio, a grande rasteira, o grande tombo da vida. E aí eu caí na terapia da minha vida, que foi assim, o maior... Não, pra mim, assim, foi a melhor de todas, e que eu me tornei terapeuta nessa linha que se chama Biografia Humana. É uma linha de uma argentina que se chama Laura Gutman, que ela é bem focada na primeira infância, na maternidade, enfim. Ela bebe de várias fontes, né, assim. Aí eu comecei a fazer esse processo terapêutico. Eu lembro que eu li o livro e eu falei, esse cara é minha última chance, é o último tipo de terapia que eu vou fazer, que eu não aguento mais. Alguém tem que dar jeito em mim, que eu não me aguento. Nós vamos conversar, tem muito pra gente trocar. Aí fui, e assim, nossa senhora, aí é um processo que tá até hoje, assim, já tem 5 anos que eu faço parte de grupo, já atendi, enfim, e tô indo. Mas assim, o grande desmaio da maternidade, pra mim, foi o seguinte, apesar de eu estar ali na yoga, diminuindo, sair da TV, tô no YouTube, não sei o quê, eu ainda era muito desconectada, muito acelerada e tal. Aí quando meu filho veio, foi que eu vi que tudo que eu construí até então, que era... Essa é uma coisa muito de yang, né? De masculino. Eu sempre fui uma mulher forte, rápida. Isso, com o bebê na mão, não vale nada. Uau. Eu descobri que eu precisava desenvolver um lado meu que eu nunca encostei, eu nunca ousei encostar, que é o quê? O profundo, sensível permanecer. O que a criança precisa? De colo, de permanência. E eu não permanecia em lugar nenhum. Eu não parava quieta, né? Então, eu tinha uma escolha. Ou eu ia delegar ele e continuar minha vida como era antes, ou a escolha que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou dar conta disso aqui, eu vou aprender, e o resto é resto. Aí eu fiquei 2 anos com o bebê, morando no mato e me trabalhando, assim, muita terapia e descobrindo milhões de coisas maravilhosas e horríveis a meu respeito. Para mim, a criança, o filho é um espelho, né, assim, da nossa sombra. O tempo inteiro ele te traz o que você precisa. É um desafio constante. Então eu comecei a me tornar uma pessoa muito melhor.
com muita dor envolvida, né, gente? Não vamos romantizar a maternidade. Eu comecei, isso, eu fui me descascando e nada se compara ao meu filho, né? E Copa do Mundo, não sei o que, nada. É um menino no colo, é a melhor oportunidade que você tem de você olhar para o que você tem de pior e falar, eu preciso melhorar isso aqui, né? Então, aí foi ele, entendeu? Meu grande presente, meu grande professor, que me desafia todos os dias e que eu escolho. E eu acho que essa linha terapêutica, ela me foi, assim, meu grande braço, e é até hoje, porque me ensina a olhar o mundo com um olhar ninhocêntrico, colocando a criança no centro. A minha criança, o meu filho, assim, em cada decisão. Peraí, antes de eu resolver, nós vamos ali, não, peraí, o que é bom pra ele, né? Colocar ele na roda de cada pequena decisão, e nas grandes também, né, assim. E aí é cortar o ego, assim, né? Eu fiquei até sem palavras agora. Não, e eu não sou mãe, eu tenho que assumir agora. Porque como é que eu vou falar? Quantos anos tem isso, seu filho? É só passando pela experiência pra ter peso pra falar algo assim. Meu filho tem 5,5. Agora já tá numa fase, né, que mais companheirinho já cresceu, né? Mas o inicinho, assim, que eu acho que foi... Daqui a um tempo eu tenho um de 13 e uma de 9. Eu acho que é isso que você falou, que eu queria até fazer a próxima pergunta, né? Esse aqui é o roteiro. Os filhos, eles de fato, eles nos ajudam a ter um centramento muito difícil. Ele é muito difícil, porque aquilo que a gente vê no filho que incomoda, tá dizendo da gente mesmo. Então tem um exercício da gente se atentar a isso, né? Em vez de você xingar o menino, não pode fazer isso, por que esse menino é assim, esse menino é difícil, esse menino não sei o que, é sobre a gente. Sempre é sobre nós, né? E tem que ter uma humildade para perceber, primeiro, o centramento, perceber isso e ter a humildade de falar, não, calma, isso é sobre mim. Esse é um exercício que você faz todo dia, toda hora. Nossa, demais. Eu uso meu filho para tudo. Ele é um ser de luz que tá com a intuição e a sabedoria muito mais na minha frente. São as crianças cristais. Não, e outra, porque ela desmaiou muito antes de ser mãe, então ele não nasceu no mesmo molde, né? Não. Nós temos, a cada geração, a gente vai ganhando mais recurso. Sim. Como sociedade. Então, o espelho, ele fica mais cristalino pra te lembrar que quem ainda tá no molde é quem veio antes. Então, eu exercito isso muito, assim. Eu vou dar um exemplo idiota, assim, simples, por exemplo. Meu filho chama Kaique. Kaique tá custando pra dormir. Ele sempre dorme 7h30, 8 horas. Quando deu 8h30, ele ainda tá pilhado e não quer dormir, tá resistindo. Cara, não é ele, sou eu. Eu olho pra mim, por que eu tô acelerada? Do que eu tô fugindo? Por que a minha mente tá a 1000/hora? Aí eu acendo uma vela e falo, meu filho, mamãe precisa ficar em silêncio um pouquinho, quer ficar comigo ou não? Aí eu... achei. Ontem fulano me incomodou e eu tô aqui até agora, não quero olhar pra isso. Não, vou ter que olhar, vou ter que chorar. Vão dormir, entendeu? É assim, mas nem sempre a gente consegue, né? A gente, tem hora que você tá trocando pneu em movimento, né? Mas se você começa a usar o filho como espelho, é a melhor coisa pra você saber o que você tá sentindo. Porque eu não tenho a intuição que ele tem, a sensibilidade que ele tem, eu perdi isso ao longo da vida, né? A vida me estrupiou de diversas maneiras, né? Na infância, na adolescência. Então, a minha bússola interna tá rateando aqui. Eu tô trabalhando musculação nela aqui pra ver se ela melhora. E tem melhorado um pouquinho a cada vez. Mas a dele é muito melhor que a minha. Se ele fala assim, aqui não tá bom, quero ir embora. Eu escuto. Por mais que eu queira ficar, eu falo, ok, eu vou ficar mais um pouquinho e a gente vai. Assim, sabe? Nessas pequenas coisas eu procuro escutar. Mas assim, tem gente que olha de fora e acha a coisa mais maluca do mundo fazer isso, né? Porque o mundo puxa a gente o tempo inteiro pra... Eu quero é pra mim, é o meu, não é... Eu até notei que quando você falou que você se achava muito corajosa, mas que hoje você se entende corajosa. Nossa. Eu fiquei pensando... Não, eu fiquei pensando que eu acho que você é corajosa nas duas experiências. Talvez a primeira coragem tenha a ver com isso, do mundo externo. Essa coisa da energia mais masculina, de ir, de fazer, de resolver, de ser objetivo, conquistar e blá, blá, blá. Mas essa outra coragem, eu acho que vou incluir nós três, porque estou te conhecendo e conheço Débora, a gente tem uma energia masculina muito forte. Sim. A gente tem um trabalho grande de trazer o feminino, o sagrado feminino para nosso dia a dia. Eu fico pensando que talvez
essa coragem que você identifica agora tem mais a ver com essa conquista. Faz sentido isso que eu tô tentando costurar, assim? Essa coragem autêntica talvez seja você, esse seu feminino renascendo, você consegue sentir isso? Totalmente, é outro tipo de coragem, é outra sintonia, assim. Não que eu não fosse corajosa, mas era uma coragem cega, sabe, assim, era uma coisa de chutar a porta, que é ótimo pra determinadas fases da vida, tem que ter alguém, né, gente, pra falar assim, na luta, né? Mulher nunca fez reportagem de futebol, vou fazer, sabe assim, e vou fazer melhor, tá? Pá, era aquela, beleza, mas assim... Isso em outros setores da vida não faz sentido nenhum, você fica quebrando a cara e sei lá, mas eu me achava muito corajosa, eu achava invencível, me achava muito mais forte do que eu realmente sou, mas na verdade eu nem olhava pra esse lado que eu tinha que olhar, então eu era uma cagona, né? Por um lado também, assim, o sensível me apavorava, mas eu não tinha isso na luz, assim, eu não tinha isso na consciência. Eu só fugia dele, porque eu não quero ver isso, não quero nem ouvir falar nisso, que tema sensível, assim, nem que chatice, eu era assim, entendeu? Nem passava, eu só ia. E aí agora a coragem eu vou pisar nesse lugar que eu morro de medo pra aprender coisas novas sobre mim mesma e poder ser uma pessoa melhor pro meu filho, né? Então essa é a grande coragem. E aí é uma coragem diferente, que eu não preciso de força pra isso, né? Eu só preciso de sentir, de me permitir sentir o que tiver que ser sentido, né? Então, meu exercício é diário, de encarar o que tá se passando aqui e não fugir, né, do sentimento. Enfim, só que é isso, é um trabalho que ninguém vê, né? O mais louco é isso. Não, ele é totalmente interno, né? Total interno e caseiro, né? Assim, quando a gente escolhe, né... abrir mão da carreira e ficar com o filho, isso é maravilhoso para a sociedade, né? Uma criança que tem o privilégio de ter o pai e a mãe presentes, e não só 8 horas da noite exausto, chegando do trabalho, ainda ficando no celular. Você ter a presença, isso faz uma diferença futuro da nação, né? A gente tinha que ser pago para isso, né? Só que a gente foi privilegiada de poder, né? Sim. Claro. Mas, assim, é um trabalho que ninguém vê. Então, isso dói no ego também. Eu falo, quem que tá aqui batendo palma pra mim aqui nesse lugar aqui? Meu filho vê, né? Então, também abrir mão disso que foi durante um tempo. E agora eu tô retomando, porque também faz parte de mim. Sim. Falar, ser criativa, isso, mas assim, tem que ter sentido. Agora eu não tô mais naquele lugar de falar em nome de grandes empresas, falar em nome de... Não, pra mim tem que ter sentido. Aí eu entrei nessa fase até de ensinar o que eu aprendi, né? Que aí é um outro aprofundamento, que eu também tô apavorada, mas tô encarando. Maravilhoso. Eu tô cheia de perguntas aqui já, vai lá. Vai lá, Vivi. Essa fase que você tá descrevendo, ela é incrível, né? Eu acredito que quando a gente escolhe, se a gente for dar um zoom out assim dentro do paradigma que nós acreditamos, nós temos os temas individuais, os coletivos também, mas os individuais que a gente vem para experienciar aqui, nesse game que é a Terra e nessa experiência que é o corpo físico. E tem uma frase que minha terapeuta uma vez me disse, um beijo, Fabi, inclusive acabei de voltar pro acompanhamento terapêutico também, indico. As idas e vindas. Eu não tenho idas e vindas, né? Eu sempre tô, entendeu? Eu não saio de jeito nenhum. Eu fui ninguém solta a mão de ninguém. Passei pra outra, aí volta pra mim. Acabei de voltar, uma vez ela me disse, depois que eu tava me julgando muito por ter brigado com uma grande amiga, assim, e foi uma super briga, ela me disse assim, que bom que você brigou. Eu falei, que é isso? E aí, psicologia tem uns pessoal que considera a alma, né? Aí ela falou, às vezes, a energia que nós precisamos é de um grande barraco. Ó. Eu falei, arrasou. E aí, quando a gente pensa em grandes corporações e pensa nesse coletivo que já está muito mecanizado, e até para nossa própria experiência individual, se nós não tivéssemos passado por isso, nós não teríamos nem o continente emocional agora para estar a serviço do campo de contar, transbordar, né? Porque ninguém aqui está na posição de educar ninguém nesse sentido, porque é um processo individual. Mas de transbordar o nosso processo de transformação com o continente emocional para ter caixa para isso. Porque aí eu fiquei pensando no que você trouxe também da força. Antes era a força física, que era a força do barraco, que foi necessário. Nós precisávamos. Se você não fosse uma mulher muito forte, você não tinha sustentado. Sim. Eles tinham te cortado assim, né? E agora, a força do continente emocional, que é essa que ninguém vê, e ao mesmo tempo a gente vai transbordando e mudando todo o campo. Sim. E aí, como você percebe isso, agora voltando, porque isso já tá no seu campo, né? O destaque, a fala, a comunicação é você. Então agora você vai acelerar isso cada vez mais e eu tenho certeza que vai exponenciar. Como é que você percebe essa dissolução do processo de outras pessoas a partir do seu próprio processo?
É isso que eu falei com vocês aquela hora que eu tô passando a ver valor no que eu tô fazendo agora. Entendi. É difícil pra mim sair de um lugar e entrar em outro. Não é que eu não vejo valor, são valores tão diferentes, tão distintos. E é de uma potência enorme você atingir uma pessoa no 1 para 1 e ajudar ela, em vez de falar pra 1000 pessoas te ouvindo no superficial, você vai falar pra 1 no profundo. É uma mudança pra mim. Isso tudo começou com meu filho, porque eu realmente aprofundei nas relações humanas, na intimidade, sendo mãe. Ali eu comecei a aprender. Então, aí eu peguei tudo que eu sei e falei, cara, eu não tô mais afim de fazer o que eu fazia antes, assim, de ficar nos holofotes, digamos assim. Eu queria ajudar as pessoas que precisam, né, de estar no holofote a estarem. E disso eu entendo, né? Eu já consegui estar em tudo quanto é lugar, em palco, câmera e tal. Então, as pessoas, eu vejo que muita gente perde oportunidade de emprego, oportunidade de vida, de relacionamento, porque não consegue se expressar, porque não consegue falar, seja em público ou no íntimo, né? Então eu falei, não, eu quero ajudar essas pessoas a falarem. Eu aprendi, eu não fui assim a vida inteira. Eu lá atrás, eu me calava pra caramba. Nossa, eu tinha vários problemas, assim, de engolir a seca e não falar o que eu queria. Eu já fiz uma tatuagem que eu detesto e tive que refazer porque eu não tive coragem de falar. Sabe essas coisas? Eu também já estive nesse lugar. Gatilho, agora você pegou na minha dor mais profunda recente. Tá agendada, viu, gente? Minha remoção. Você pode rabiscar por cima, é mais barato, é mais fácil. Mas aí, assim, se eu aprendi, eu fui desenvolvendo, fui aprendendo um tanto de lugar que eu trabalhei, com as coisas que eu vi, e fui inventando umas paradas que dava certo comigo, pra eu lidar com a minha mente, pra eu lidar com a memória, e que deu certo. E eu entrava ao vivo, lidando com as minhas emoções pra falar, então eu quero ensinar isso também. Aí comecei com esse processo, já tem anos que eu vim me preparando para me tornar essa professora que eu tô me tornando agora, né? E também tem tudo a ver com a fase da vida, né? Assim, eu estou chegando a um ponto que eu preciso pegar essa sabedoria minha enquanto eu ainda tenho energia pra passar adiante, né? Senão a vida vai... Qual o sentido da vida? Eu ficar jogando confete e é isso, assim. Ficar ali fazendo um trabalhinho mais ou menos, assim. Porque a minha capacidade é muito reduzida quando eu faço uma fala pública para 1 milhão de pessoas. Eu tô usando 20% do que eu sou. Quando eu tô no 1 para 1, eu uso 80%. Uau! Entendeu? Eu consigo ser engraçada, consigo ser criativo, consigo improvisar, mas tô mudando a vida de alguém. Quando eu tô aqui no superficial, não mudo a vida de ninguém. Eu tô distraindo as pessoas, eu tô, talvez... Gente, tá. Sementinhas, né? Sementinha, toca em alguma coisa, mas o profundo, assim, eu acho que eu tenho muito mais... É um outro tipo de potência, mas eu tô exatamente na transição. Então eu tô aqui falando dessa transição, das dores e delícias. Já tô quase derrubei a caneta, tá vendo? Mas aí entrando nesse seu momento agora, eu queria... porque você tem você fala... Você tem essa experiência e esse conhecimento da comunicação, e você tem essa experiência e esse conhecimento. Exato. Total. São duas coisas com muitos anos de dedicação. Nossa Senhora. Então, primeiro a gente está esperando seu livro, né? Primeira coisa, o livro. Pois é, né? Eu tenho só um livro infantil, né? Que é a minha história com futebol e tal. Uma gracinha. Então, nós vamos esperar. Você vai voltar aqui para... Mas o livro adulto precisa. Ela escreve super rápido. Se você quiser, eu tenho um espírito amigo. Gostei. Mas queria entender, assim, como que é para as pessoas que você agora está trabalhando, que estão acessando o seu trabalho, como que elas chegam até você? Elas querem qual pacote? Elas entendem que existe esse que é o autoconhecimento, que não é chegar, vou aprender a falar em público. Não. Se você tem dificuldade para falar em público, é porque lá atrás tem alguma coisinha que você precisa mexer. Querem dar choradinha, elas entendem isso, elas te reconhecem já com esses dois universos. Como que tá esse momento agora do trabalho? Assim, eu acho que quem tá chegando para fazer meu curso, para aprender comigo, são pessoas que têm uma predisposição para aprofundar, porque meu curso é profundo, é um curso enorme, são 50 aulas, cada aula tem 20 minutos, assim, eu falo muito, ensino muito, dou muita ferramenta, muita técnica, mas assim, os 2 primeiros módulos é autoconhecimento, é aprofundar, é olhar para o passado, né, se olhar no espelho. Então, eu não posso ensinar, virar para uma pessoa e falar assim... Levanta o peito, fala alto. Como que eu vou fazer isso? Da técnica de oratória, que oratória eu acho que tem muito isso, assim, técnica pronta. Faça isso, vai subir no palco, você vai andar da esquerda pra direita. Você precisa falar alto, você precisa... Não! A pessoa talvez tenha um monte de insegurança, tem uma personalidade e tal. Eu não acredito em técnica pronta. Eu acredito na pessoa fazer um caminho, experimentar diversas ferramentas, ver qual que dá certo com ela. Porque tem gente que tem um problema, por exemplo, de timidez,
provavelmente foi muito reprimido na infância, então tem toda uma história ali. Outros são como eu, prolixos, que se deixar, se perde no assunto, fala demais. Eu já sou muito trabalhada, né, assim, mas já fui muito prolixa e me policio. Tem outros que são técnicos, que fala difícil, ninguém entende. O cara é um gênio, mas na hora que ele fala, ninguém entende nada, ele não sai daquela linguagem técnica. Então, tem ferramenta para resolver isso tudo, mas primeiro tem que olhar pra dor, tem que olhar por que você tá gaguejando na reunião. Tem alguma coisa aí que você não tá confiando no seu poder, né? Por que você tá nessa miséria? Você antes tinha um cliente, agora que você tem 10, você começou a gaguejar, né? Olha que você acha que você não é digno dos seus próprios sucessos profissionais, então a gente tem que trabalhar primeiro a segurança, a confiança da pessoa, para depois ela exercitar as técnicas, que são muitas. Mas se eu chegar já dando técnica, não vai funcionar. Então, assim, não é todo mundo que vai vir fazer o meu curso, sabe? E esse foi um grande desmaio que eu tive também. Eu achava que eu ia assim, nossa, porque, né? Imediatamente, vou ter 1000 alunos, vou mudar a vida de todo mundo. Não, cara, não é assim. A nova terra chegou. Não é assim. As pessoas vão vir aos poucos, elas indicam outras, né? Então, é uma outra energia, né? Que pra quem tá afim. E aí eu tenho os feedbacks, assim, é bonitinho demais. Ano passado teve um menino que ele falou assim: a minha esposa tá horrorizada comigo, porque em 2 meses eu comecei a falar com ela um monte de coisa e os meus colegas de trabalho tá todo mundo estranhando. O que é isso? Você não falava em reunião, começou a falar? Aí ele já me arrumou outros 2 alunos, já me indicou. Eu falei, isso mesmo. Tá vendo? Então, quem vê, fala, olha, funcionou. Mas aí tem isso, né, do autoconhecimento e cada um no seu tempo, né, assim, não é com um curso, você muda, não, você começa a dar os primeiros passos, vai começar a se expressar melhor, aí você vai beber de outras fontes e vai caminhando, vai treinando, que é treino, né, eu aprendi a falar bem em qualquer ambiente, a ter essa segurança, treinando a minha cabeça e treinando a minha memória e treinando tudo, foi treino. Muitos anos de treino, muitos ensaiando sozinho no quarto, falando, gravando, falando de novo, escutando, repete, vai. Não é, eu nasci com um dom de falar. Não, gente, eu construí. E se eu construir, eu acredito que todo mundo pode também, sabe? O melhor possível. Não é que todo mundo vai virar a Maíra, não. Eu não vendo isso, a perfeição ou parecer com alguém, não. O que eu vendo é que você seja autêntico, porque a maior pena que eu tenho é quando alguém que é tão divertido, que é tão autêntico numa mesa de bar, na mesa da cozinha, assim, você conversa com a pessoa boa de conversar, aí na hora que sobe no palco, boa tarde, sabe, vira um robô e perde toda a autenticidade, toda a naturalidade. É horrível isso, né? Eu queria que as pessoas pudessem só ser quem elas são na hora de falar em público. Não tem que ser o melhor orador, tem que ser quem ela é. É só isso. O meu curso eu vendo isso, comunicação autêntica. Eu não vendo comunicação perfeita, nem oratória. Que nem existe, né? Que nem existe. Que foi o pacote que nós compramos que trouxe todos esses desmaios. Porque quando nós estamos nessa corrida que você disse, essa competição que nos foi imputada, assim, aí o negócio vai para outro lado. Eu tô pensando aqui, assim, né? O mundo tá mudando. Ou eu tô muito na minha bolha, ou os dois. Vamos ficar com os dois? Eu acho melhor. A minha bolha me deixa muito feliz, com muita esperança de um mundo melhor. Mas eu sinto, assim, por exemplo, a gente até colocou aqui alguns dados dessa geração da Débora. A Débora é novinha, ela tem 30 menos. 30. A geração da Débora é uma geração, eu estava lendo outro dia, eu trabalho com, além de tudo isso, com sustentabilidade. E dentro do eixo S do social de diversidade, a gente foi fazer um estudo sobre a geração da Débora, que é uma geração que não está afim de assumir cargo de liderança, de coordenação, de supervisão. E os mais velhos, a geração acima da nossa, chama as pessoas de preguiçosas, que não querem trabalhar e tal. Então, a minha esperança é que essa geração, junto com a gente é meio intermediária, né? Eu acho que tanto nas causas relacionadas ao feminismo, ao feminino, a gente está vivendo, nós somos bodes expiatórios, estamos vivendo uma transição para que facilite para as próximas gerações e tal. Acho que a geração da Débora vai ser fundamental porque ela está pautando um novo modelo de vida. Não considero ninguém, nem você, amiga, 30 menos preguiçoso. Eu acho que é assim, do jeito que não dá. As expectativas que as pessoas têm com relação ao trabalho, com relação à constituição familiar, com relação a sucesso, acabou.
Não existe mais a competição, é colaboração. Sim. Não existe mais o excesso, existe o equilíbrio. Então, eu acho que, quando eu falo que eu sou esperançosa, que eu estou entendendo que o mundo está mudando, e vendo você falando assim, que você trouxe suas competências para extrair do outro o que ele tem de melhor, que ele pode, né, demonstrar para o mundo de melhor. Eu não sei se você sente isso ou se é a nossa bolha, mas eu sinto que as pessoas que têm despertado, elas têm não só despertado para dentro, que é a primeira etapa, claro, mas têm tido esse cuidado, essa disposição de atrair e impactar outras pessoas. Você sente isso também? Você tem visto outras experiências assim? Dentro da área que você trabalha, trazendo a questão da comunicação, é uma coisa comum se trabalhar de autoconhecimento? Como é que você enxerga isso? Essa coisa da geração, eu percebo bastante a diferença, assim, como eles estão na nossa frente, né, assim... porque não faz sentido, assim, antes eu ficava presa num horário de 8 às 6, sendo que eu fazia de 8 às 15, tudo que eu tinha que fazer, e aí eu ficava cri, de 3 às 6, cara, puta merda. Não, desculpa. Não, pode falar, aqui tudo. A gente fala palavrão a rodo. Não. Né, Débora? Não combina com essas velhinhas, essas florzinhas. Não, claro que combina. Precisa, é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Total. Então tá bom. Não, gente, droga não. É só expansão de consciência natural, vela e mas tudo assim, mais. não faz sentido, né? Essas grandes corporações não faz sentido nenhum, assim. O bater ponto, né, seria gente? maravilhoso se essas empresas também tivessem, por exemplo, um espaço para as crianças pequenas acompanharem as mães e elas poderem amamentar lá dentro, uma creche dentro da empresa. Aí, a cada intervalo, eu vou lá, vejo meu filho, dou atenção, mantenho a segurança da criança, o bem-estar da mãe para ela trabalhar melhor. Uhum. Né? Sei lá, é tanta coisa, assim. Eu acho que tinha que olhar de um para um. O que você prefere? Você gosta de trabalhar em casa? Vai trabalhar em casa. E você é híbrido? Então vem ser híbrido. Você gosta aqui. Ninguém quer saber o que o outro faz bem, então fica aquela coisa padronizada que já é super ultrapassada. E as gerações, eu tenho uma irmã mais nova de 22, Cecília, e eu vejo que eles estão nem aí pra isso, assim, esse valor que a nossa geração via, né, de poder, status, eles, que é isso, eu quero curtir a vida, e eles têm toda razão. Eu tenho muito mais qualidade de vida hoje, eu tenho muito mais tempo livre, eu trabalho muito menos pra me sustentar e trabalho no meu autoconhecimento, na criação do meu filho. Eu tenho tempo pra ficar à toa. Isso é primordial. A gente precisa ficar à toa, né? Eu quero fazer uma pergunta. Você se sente culpa? Você sente culpa? Por isso? Por ficar à toa? Ainda fica... Nenhuma. Não, tem mais não. Glória. Aprendam! Não tem não. Nem ver. Não, até porque não sei, assim, mas é porque cada um tem uma história também, né? Não, e o desmaio também foram uma série de desmaios muito profundos, né? Porque conforme a gente vai... Eu fico até pensando no que você trouxe, que eu acredito que é o futuro. Eu também sou muito otimista dentro desse sentido, até porque se a gente não se apegar a isso, porque nós estamos chegando num colapso de sociedade. Acho que a minha geração e até a geração que vem depois, naturalmente nós pendulamos também para um exagero até de mais individualismo e não olhar o coletivo, mas é porque tem quantas gerações, desde, enfim, e a gente percebe isso dentro do campo, né, a Revolução Industrial, e depois foco no trabalho, a sociedade moldou o campo a pensar que isso era o que tinha que fazer e etc. Então nós temos uma consciência coletiva construída nisso. Agora é natural que nós pendulemos para o contrário para depois chegar num equilíbrio. Imagina se hoje as crianças fossem para as empresas, ainda mais imagina, colocar um monte de Kaique, de Lorena, e Pedro, que são as crianças transpessoais, os filhos da Lu também, coloca no campo da empresa, com uma semana, a empresa acabou. Porque eles iam dar voz àquele campo de loucura. Então é impossível que isso aconteça no primeiro momento. Eu acho que o próprio campo da consciência maior vai pulverizando, porque senão as sementinhas que nós vamos plantando, né? As transformações, quando a gente começa a falar, como é que a gente vai caminhar dentro disso para perceber todo esse processo e a jornada do nosso individual virar coletivo, enquanto todo mundo descansa no processo de transformação, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Vocês percebem isso também? Complexo, né? Ela fala bonito. Não, mas é porque eu já peguei a intervenção quando você falou. Porque quando você falou assim, tem gente que... Como é que foi que você falou? Que é muito do sou eu.
Você tá sabendo? Sabe onde eu tô, não tá? Qual foi o exemplo que eu dei? Não, você falou assim, tem gente que é prolixo, tem gente que é muito teórico. Eu falei, a minha placa. Muito técnico. Então aí eu falei, e aí pega um gancho aí pra uma pergunta depois que eu falei. Tá bom, vou fazer. Não, tem uma Simplifica. Senhora, tem uma senhora atrás da Débora, assim, de... Tem. Achei que era real. Eu falei, é médium. Não tô vendo, Uma anciã. Tô vendo, não. Não, assim, depois a gente corta isso, mas eu queria muito que ela respondesse o negócio da sua percepção sobre essa mudança, assim, e como que as pessoas, o seu exemplo pode incentivar outras pessoas a usarem esses dois, né, no seu caso são 2 conhecimentos, né, o autoconhecimento e a questão da comunicação, pra gente contribuir para essa transição desse mundo que tá urgente, assim. Eu acho que tem de tudo, assim, tem gente que a minha transformação, ela é perceptível, né, assim, nas redes sociais, sei lá, as pessoas tanto que vocês me chamaram aqui pra vocês perceberem, olha a Maíra, onde que ela foi, onde que ela tá, né, então tem gente que simplesmente não quer saber de mim mais, essa Maíra não interessa, e ficam tentando me puxar pra diante o tempo inteiro, você nunca vai voltar, que saudade, eu só agradeço e falo, não, já foi, e vamos bola pra frente. Né? Tem gente que tenta, e gente na família, que tenta me puxar para isso, né? Para aquele lugar de antes o tempo inteiro. Beleza. Tem gente que acompanhou a transformação e achou interessante, falou, olha, né? E aprende comigo, porque assim, para mim, hoje em dia tem muito mais valor eu ter tempo para dar uma volta no quarteirão, que com um menino de 5 anos vira 40 minutos, uma volta no quarteirão é 40 minutos, que a gente vai parar em cada pedrinha, em cada florzinha, a gente vai sentar, é isso. Que lindo. Tem muito mais valor isso do que eu ficar no meu computador para ganhar mais. Eu prefiro ganhar menos e ganhar mais nesses outros valores, né? Então, são escolhas. E aí isso faz muito mais sentido para mim hoje. Então, acho que muita gente se inspira na minha simplicidade. Isso eu acho que eu influencio as pessoas, né? Na simplicidade que eu levo a vida, assim. Uma vida simples. De roça mesmo, assim, de andar na rua, de ir pra cachoeira todo fim de semana, de plantar, de ter horta. Isso pra mim, assim, me ensina muito. E eu ainda tenho a cerâmica, que é minha outra terapia, que eu esqueci de falar, que me ajuda também, a aterrar, né? A cerâmica já tem anos que eu mexo, que aí é o meu fazer nada também, não é tão nada assim. Né? Você fala, você se sente culpado? Não, meu tempo livre pra fazer o que eu quiser, eu vou pegar e, sabe, e exercitar o meu feminino no melhor que eu posso. Então as pessoas vão olhando e falam, nossa, mas aquela Maíra que peitava, né, todo mundo, Mineirão, que foi a primeira mineira, né, a cobrir Mundial, Libertadores, né? Ela tá ali fazendo cerâmica com um menino na rua, desenhando com brita no asfalto e... São outros lados meus, né, que eu tenho. E aí, talvez a pessoa olhe e fale, nossa, eu também posso. A gente é muito mais do que o que falam sobre a gente, do que o que a gente pensa que a gente é. A gente é muito maior, né? E aí, se a gente começa a pôr energia nesses outros lados, a gente desenvolve, a gente aprende o que a gente quiser, né? E aí, então, eu acho que eu influencio, sim. Muita gente chega e fala pra mim, nossa, aquele vídeo seu no YouTube, andando de bicicleta, salvou minha vida. Porque eu tava sedentário, bebendo todo dia. E se você começou a pedalar e subir morro na cidade, eu também posso. Aí ele começou e veio me agradecer. Então, tem essas pílulas. Mas, assim, não é a maioria. E o processo é lento. Então, assim, eu também sou positiva pra caramba. Tanto que eu caio do cavalo direto, porque eu acho que eu acho que todo mundo vai atrás. E não, nem todo mundo vai. As pessoas estão em outros momentos, né? Calma, cada um tem seu ritmo, seu jeito. E eu fico querendo empurrar e não tem hora que a gente, na 3ª temporada, a gente já tem a lista de que a gente vai entrevistar. E um deles é ninguém mais, ninguém menos, eu até esqueci o nome. O Neo, de Matrix. Kenny Reeves. Não, é mentira. Eu achei que era verdade. Ai, tá vendo? Porque essa é a ideia. A gente é tão otimista que a gente tem a lista. 3ª temporada. Keanu Reeves, Fábio Assunção. Quem mais? Assim, tem os nomes. Brené Brown. Então, a gente tem os nomes. Então, a gente também é muito otimista. Muito otimista. Mas, Maíra, assim, a minha sensação é que você tá conseguindo integrar com equilíbrio essas 2 energias, né? Aquela que fez parte de forma muito latente num passado recente, mas que ainda tá dentro de você, mas que você tá manifestando em outros lugares, né? Você falou da cerâmica, de aterrar, de fazer suas atividades físicas e tal. E deixando aflorar esse outro lado mais sensível que você falou no início, né? Sentir isso não é comigo. Agora você tá dando espaço para isso. Vocês vão entender, né? Como terapeutas, na minha infância, se eu sentisse, eu tava ferrada. Então, eu tive que me... Não, até porque você trouxe... Congelar.
um desmaio com 5 anos você trouxe, né? A sua consciência já tocou no campo da consciência familiar e você foi voz disso. Então você já começou sentindo muito. Depois a própria consciência já fala, se eu continuar nisso aqui, não dá, deixa eu fechar. Exato. E aí... Pra sobreviver, a gente se fecha. E aí eu acho que eu fiquei uns 10 anos sem chorar. Se eu fui essa pessoa, essa adolescente, eu não chorava. Não chorava, nada me fazia chorar, não chorava, não me permitia chorar. Esse negócio que depois, né, na vida adulta, aí a gente vai buscando, né? Por isso que é maravilhoso, assim, as pessoas experimentarem, né? Terapias, yoga, sei lá, ciclo feminino, qualquer coisa. Busque. A arte é maravilhosa também, aquarela, cerâmica. A gente não pode ficar só no racional, assim, experimentando. Vai tateando e vendo o que vai... me fez bem, voltei melhor pra casa, então eu vou continuar. Não, tenta outro, né? Eu acho que ninguém pode ficar sem autoconhecimento, sem... É a nossa missão nessa vida. Só queria usar o que você falou, assim, eu tava dizendo de você, da minha sensação de que você tá integrando esses dois universos. Eu queria saber, você falou que teve vários desmaios. Tá? Não, é um trabalho, né? A gente fala de berço ao túmulo. A gente morre buscando esse equilíbrio. Sim. E tamo aí. Então tá. Tem depois. Tá bom, porque tem hora que eu desequilibro. Claro. Aí eu falo, não, de novo não, eu caí no mesmo buraco. Na verdade é que não sou tão forte. Não somos. Haja bengala dessa vida. Mas é um trabalho de berço ao túmulo. Mas dentro desses desmaios, você falou de alguns desmaios, né? A gente trouxe aquele que todo mundo viu. Qual que você acha que teve de 5 anos, teve maternidade, teve tem outros acontecendo? Qual que você acha que foi o desmaio que fez a maior diferença? Talvez aquele que você tenha percebido que foi tão importante que abriu caminhos para que outros existissem, entende? Porque desmaio é importante, é aquilo que a Débora falou no início. Sim. Vamos desmaiar. Não literalmente, que o desmaio seja leve, mas ele precisa existir, porque o mundo ele não está aberto para que a gente seja autêntico, que viva em essência, nada disso. Então vamos desmaiar. Para você, qual que você acha que foi o mais importante, assim? Sem dúvida alguma, o nascimento do meu filho, assim. Ele é o presente de grego da vida. Maravilhoso. Eu agradeço ele todos os dias. Se não fosse ele, não sei o que seria de mim, sinceramente. E não é assim, zero romântico. Eu acho que o meu filho me trouxe a grande oportunidade disso que eu te falei, de sentir, né? De parar. Porque eu era uma pessoa que não parava nenhum minuto, porque eu não me permitia sentir nada. Eu queria estar sempre em movimento, me ocupando de 1000 coisas, de todos os... Tudo você imaginar, distrações, 24 horas distraída e acelerada. E com ele eu não tive essa oportunidade e me permiti não ter também. Me entreguei, falei, ok, né, você venceu. E a sensação que eu tinha, eu lembro que era assim, minha liberdade acabou. Foi um luto tão grande de eu não poder ir e vir, fazer o que eu queria na hora que eu queria. Aquilo ali rasgou minha alma, mas eu falei, é aqui que eu vou ficar. Eu tinha certeza absoluta que eu não podia ir pra lugar nenhum, eu não podia sair de perto dele. E isso foi uma coisa assim, uma certeza interna que eu tive enorme e com muita ajuda ao meu redor pra ficar ali. E foi a melhor coisa, porque eu aprendi a habilitar esse lado feminino meu, que tava na sombra, debaixo do tapete, escondido. E eu descobri que eu sou muito mais do que eu imaginava, que eu sou sensível, que eu sou a minha professora de cerâmica fala, nossa, mas você é delicada, o quê? E eu fui aprendendo que eu também posso ser isso tudo, amorosa, eu mudei minhas amizades, mudei a maneira que eu me relaciono com as pessoas, passei a ser menos egoísta e pensar, colocar o outro na jogada em vez de só eu, sabe? Eu não fazia isso, não fazia. Sabe, em qualquer tipo de relação, eu morria de medo de problema, né? Então, de repente eu passei a encarar, aprofundar, ter intimidade com as pessoas, minhas amizades mudaram, sabe, assim, então o meu feminino, todos os dias eu tenho que lembrar de dar atenção pra ele, de pôr energia nele, porque... Claro que, comparando com tudo que eu fiz antes, né? Imagina, 40 anos, né? 35 anos de um jeito, eu tô andando de fralda, ainda aprendendo a ser mulher, a ser feminina, a ser carinhosa, mas eu me exercito, eu erro, eu peço desculpa e eu refaço. Então eu entrei, e aí a potência da Maíra cresceu, assim. Então eu sou grata ao meu filho, foi um grande desmaio. Foi dolorido, mas lindo, porque nasceu um outro lado meu que estava preso, que não saía de jeito nenhum, e aí com ele eu permiti que esse lado saísse aos poucos, e cada vez sai mais, né? E eu me tornei aquela mãe que recebe o filho dos outros em casa, eu nunca imaginar que eu fosse ser a que recebe.
Os meninos adoram ir pra minha casa e eu ainda consigo maternar um pouco o filho dos outros e acho isso incrível, assim. Você tá até emocionada, né? Eu tô... A maternidade, né, gente? É muito forte. É muito forte. Por coincidência, ontem eu tava vendo o vídeo de... Meu filho fez 13 anos e ele tá literalmente adolescente. Eu não posso falar muito mais do que isso, ele vai me xingar, né? Eu não vou falar do que tá acontecendo na vida dele, não, porque ele já mandou eu parar de expor. Viu, né? Tá certo. Mas eu tava vendo vídeos dele com o ano... Sabe, organizando? Eu sou muito organizado com foto, vídeo e tal. Então eu tava vendo vídeos de quando o Pedro tinha 1 ano e ele, meu marido tá aqui. Tô falando ele porque meu marido tá ali gravando o Pedro. E você falou quando você fez assim, parar, você mandou a energia toda pra mim aqui, eu quase faleci. Porque ele os vídeos dele são um saco, porque assim, 10 minutos o Pedro fazendo nada. Eu falei, gente, vou ter que ver 5 minutos do gravando o Pedro, que o Pedro só tá andando pra lá e pra cá, tá só fazendo existindo. E eu parei pra pensar, onde que eu tava? O que eu tava fazendo? E quando eu tive uma depressão pós-parto do meu primeiro filho, que é o Pedro, e demorei um tempo pra recuperar. Então essa idade foi uma idade difícil, assim, eu vivia em extremos, em sentimentos muito paradoxais, assim, enfim. O que é super normal, né? Super. Ninguém fala disso, mas isso... Acho que rola com todo mundo. Eu não tinha ninguém, eu não sabia que isso era possível de acontecer, porque eu quis tanto ser mãe, mas tanto. E quando ele nasceu, eu falei, meu Deus, eu surtei mesmo, assim, se não fosse meu marido, eu sei lá o que tinha acontecido, meu marido, minha mãe e meu pai. Mas aí os vídeos, eu lembrando, a minha sensação era assim, porque eu trabalhava feito você, viajava, aí, de repente, eu falei, não quero mais, vou ficar com ele. Aí eu ficava assim, sei lá, dava 10 horas da manhã. Bom, ele já comeu, ele já fez cocô, eu já limpei, ele já tá limpo, já tá... O que eu faço? Eu não tinha função, e eu não dava conta de parar. E ele gravando os vídeos 5 minutos, paradinho lá, os dois, sabe? Assim, eu acho que a maternidade também me trouxe e tantas outras coisas, mas tinha hora pra mim, não sei como era pra você, que chegava a doer. Era um incômodo físico. Não, eu não dou conta, eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, a reeducação de nós mesmas. E você falando negativa. Que a gente fala que isso é não fazer nada? Você balançar na rede com um bebê é não fazer nada. Não, isso é fazer tudo. Né? Hoje em dia. Só que a sensação que dá é essa: eu tô à toa e eu preciso sair daqui. Produzir alguma coisa. Eu tive um grande presente do universo quando eu tava com o bebê no colo, que, com todo respeito a todo mundo que sofreu, que foi a pandemia, que pra mim me ajudou muito, porque eu morava em Casa Branca, no meio do mato lá, e aí a pandemia começou, meu filho tinha 4 meses, e aí eu fiquei na natureza, com ele, maternando, em paz, sem ninguém me chamando pra fazer nada, sem ninguém interferindo, dando opinião, sem nada, me ajudou a entrar, então assim, né, teve essa mãozinha também nesse caso. Na natureza, mamãezona. Claro que eu punha ele na mochila e subia a montanha, ia pras cachoeiras, né? Eu fazia meu movimento, entendeu? Mas ele aqui no peito o tempo inteiro, o caminho inteiro. O ritmo da maternidade, né? Assim, o ritmo que a gente pode aprender na maternidade com os filhos, eu acho que ele é pra sempre, assim. Sim. Até porque, independente da idade, né? Eu tô falando, meu filho tem 13 anos, a minha filha tem 9. O que eles apresentam, se a gente não para pra estar presente e elaborar aquilo junto, a gente tá perdendo a vida. Sim. A vida. O sentido da vida. E principalmente da maternidade, da paternidade. Então, eu concordo com você. Acho que filhos são um presente para o nosso autoconhecimento eterno. Total. E isso que você falou de doer fisicamente, me veio uma cena assim, o Kaique aprendendo a amarrar o sapato, eu queimando por dentro, era um fogo. Eu tenho que ir, porra, eu tenho que ir, vamos amarrar pra você, e eu me segurando, não faz nada, espera. Hoje em dia, eu já sento e falo, deixa eu ver como é que o dedão dele tá mexendo na hora de fazer aquela curva, eu já tenho, me delicio, eu tenho o maior prazer de ver ele escrevendo as letras daquele jeito dele, porque eu aprendi a viver nesse ritmo dele, e é maravilhoso, porque na hora que eu vou tomar uma decisão profissional, que alguém me faz uma proposta, eu falo, peraí que eu preciso pensar. A Maíra de antes respondia na hora. E depois via, né? Eu agora não, eu vou pensar nessa proposta, eu vou sentir se faz sentido pra mim, eu aceito ou não aceito, nesse momento, sabe assim, e eu só aprendi com ele também, a pensar antes de agir, gente, pelo amor de Deus, por isso que eu me quebrava, né, assim. Literal, né? Talvez porque essa fase de autoconhecimento que dura a vida toda, a gente precisa mesmo fazer
esses recálculos, né? Assim, revisitar, deixa eu checar isso aqui, se ainda faz sentido, se não faz sentido, porque eu sou da linha dos 3 segundos. Era 30, eu tô mais audaciosa, eu passei para 3. Antes de responder, eu espero 3 segundos. Eu, às vezes, É conto, muito às vezes já, não? Não, 3 segundos eu acho rápido. Não, a yoga, o povo da yoga fala que são 8 ou 9 segundos pra você, antes de responder alguma coisa que deu uma emoção ruim. Se alguém te fez raiva, te xingou, se você conseguir segurar 8 segundos, você não devolve. Mas é difícil segurar 8 segundos, né? Assim, é isso. Eu faço 3 segundos antes de responder pra ver se aquilo tá conectado comigo. Eu perdi a pergunta. O que eu ia perguntar? Não sei. Mas era pergunta? Acho que era um comentário. Não, era eu respiro, eu tenho a coisa do respirar, assim, do... Não, faz toda a diferença. É isso. Você falou, primeiro eu penso, depois eu sinto. Esse é o seu como conectar com a Maíra autêntica, a essência, sua essência? Esse é o seu como fazer? Cada um tem o seu. Muitas vezes eu respondo e falo, peraí, respondi errado, deixa eu pensar e daqui a pouco a maioria das vezes é assim. A pessoa pergunta, pá! Aí eu respiro os 3 segundos, os 8, não sei o quê. Aí eu sinto, aí eu volto aqui, desculpa. Me dá mais um tempinho pra eu pensar, errei. Eu respondi muito rápido. Tudo bem, eu tô aprendendo. Claro. Tem hora que eu consigo. Preciso pensar. Até completar a pergunta, porque tem gente que tá nos escutando que vai falar assim, mas sentiu o quê? Ah, tá. O que é o sentir o pesado? Quando você trouxe algo positivo, a gente leva a mão no coração na hora. Então, como é que é esse processo assim? Como é que você sabe no corpo que tá pesado e como é que você sabe no corpo a sensação através do corpo que tá leve pra galera ir pegando assim, peraí, então deixa eu reaprender a sentir também. Nossa, no meu caso, é isso, assim, antes eu me quebrava. Agora eu trombo na maçaneta, por exemplo, assim, eu capto os sinais do meu corpo. Boa. Cortei o dedo na faca, trombei na maçaneta, assim, aí eu tô acelerada, aí eu vou voltando. Por que eu tô assim? Ou então, a história do filho, que é o espelho, né? Meu filho, sei lá, bateu, xingou, fez alguma coisa errada, né? Deu uma reação ali, ele tá só me mostrando o que ele tá sentindo de mim, que eu não tenho clareza, né? E ele tem. Aí peraí, deixa eu voltar pra dentro. Aí geralmente eu sento em silêncio, respiro fundo, lá tem meu altarzinho, que tem um monte de bagulho misturado, de todas as linhas, de tudo que eu busco, de tudo quanto é lugar. Aí acendo uma velinha, eu escrevo, me ajuda muito a organizar, escrever. O que eu tô sentindo ontem, o que aconteceu. Eu vou voltando, assim, até eu achar onde que tá o incômodo. Aí, às vezes, eu topei um trabalho que tá pesando aqui em mim. Eu topei um trabalho que já não faz mais sentido. Eu me comprometi a estar numa multidão 3 dias, fazendo uma coisa que eu nem queria fazer. Por que eu topei? Ego puro, topei porque... Não quero mais. Aí eu ligo e falo, desculpa, não vou querer mais. Ou quando não tem mais jeito, eu faço, né? Já assinei, então... Vou fazer o melhor que eu posso, mas assim, eu busco. E às vezes eu sinto peso, eu sinto estômago demais também. Quando meu estômago começa a queimar, pode saber. E quando vem a sinusite é porque eu me perdi. O limite. Aí é porque o meu limite... Mas olha que maravilha, o meu limite hoje é a sinusite. Antes era osso quebrado. Internação. Já melhorou. Cara, maravilhoso, né? Olha o quanto eu evoluí. A gente precisa olhar pra trás. Mas aí a sinusite é assim, é batata. Quando eu tô com sinusite é porque eu já saí total do meu propósito, da minha essência e já tô sendo levada por outras coisas que não tem nada a ver. Onde que eu tô mesmo? Aí eu volto. Entendi. Aí, então, assim, tem hora que eu consigo ver com pequenas coisas, tem hora que a doença que mostra, né? Isso é ser a coragem de ser vulnerável. E é treino. Não? É treino. Coragem de ser vulnerável? Essa é a coragem de ser vulnerável. Todos somos. E que bom que podemos ser, porque a gente pode revisitar esse lugar de essência o tempo inteiro. De saber que não tem chegada, né? Não tem o pronto. Sim. E se alguém disse que tem o pronto, é orelha em pé. E essa coisa do vulnerável é louco, né? Porque quando eu me achava muito corajosa lá atrás, era onde eu mais me machucava. Agora que eu me permito ser vulnerável, eu já não quebro a cara como antes, né? Assim... Então, é louco, né? É um paradoxo, né? E às vezes o quebrar a cara faz até sentido, né? Assim, às vezes o que a gente precisa errar e viver faz parte desse propósito maior, né? Tá conectado com outro lugar. Uma amiga minha se estrupiou outro dia, eu falei, que ótimo, cara, que maravilha. Ela, eu falei, não, que bom que isso aconteceu, só você não tá enxergando onde você tá. Olha que ponto você precisou chegar pra ver, né? Então é isso. Então, o ideal é a gente começar... a fazer escolhas mais conscientes antes de se machucar, de adoecer, de perder emprego, de separar, sei lá, as dores da vida grandes, né? Aí eu acho que os problemas vão diminuindo. Quanto mais eu ganho consciência,
a vida melhora. Os problemas não acabam, as dores continuam, os desafios continuam, mas eu sinto que hoje em dia meus problemas são menores e minhas dores são menores. Elas continuam, mas eu acho que melhora, sabe? A gente ganha robustez pra passar pela experiência, né? Sim. A dor que ninguém vê, mas a gente tá ali alargando o continente. A cada respiração, o pulmão vai abrindo e abre junto todo o campo. Então, pensa. E aí também encaramos os desafios de maneira mais profunda, né? Por isso a gente vai também pisando na maciota, pegando nossa rede de apoio também da transformação, porque nós temos muito trabalho pela frente aí. Rede de apoio é tudo, né? E mais um pouco. E rede de apoio, assim, amigas e amigos e terapeutas e bem escolhidos, né? É aquela pessoa que você encontra e você sai nutrido. Isso. Se saiu desnutrido, não é amigo. Não é. E desnutrido é cabeça baixa, coração pesado, julgamento. Sem energia. Sem energia, exatamente. E se você tá entrando em sintonia aí, é porque você tem que melhorar a sua também. Sempre nós. Senão, você não vai cair do céu. A gente entra em sintonia, é tudo igual, né? Fulano fala mal de todo mundo e sai todo dia com ele, né? Então, vai. Abre mais uma aí. Está certo sobre isso. Abre mais uma aí, depois a gente vê. Maíra. Ai. Que pena. Ai, fazer essa pergunta de fechamento tá doída. Vamos fazer 2 episódios? Vamos. Queria super te agradecer. Eu fiquei aqui tentando lembrar como que a gente chegou. A gente já te conhece, mas em que momento falou, é ela que nós vamos chamar para abrir a 2ª temporada? Pois Não sei. É um mistério, não Alguém lembro. Soprou, Alguém soprou. E aí eu tô aqui pensando a diferença que você faz para as pessoas que te seguem, porque as pessoas que te seguem é isso que você falou, né? São perfis variados e tem pessoas que talvez... as pessoas que eu sei, da minha conversa, que te conhecem, essa conversa aqui é de louco. Para alguns da nossa família, que a gente tinha que estar internada. Eu acho que eu vou perder 1/3 dos meus seguidores. Vai depois nada! Os nossos vão ser transferidos. Maravilha. Mas assim, que bom que você tá podendo falar disso para alguns perfis, eu imagino, que não tenham acesso a isso. Não tem. Então, eu primeiro queria te agradecer. Que nem imagina que isso aqui existe, né? Tem gente que... Que é isso, né? O que Maíra tá falando? Maíra enlouqueceu. Algo além disso. Ih, tá perdida. Eu adoro quando fala que eu enlouqueci, porque assim, numa sociedade tão maluca, se a gente é julgado como louco, é porque a gente tá centrado, a cura tá chegando, Exatamente. Então, eu queria te agradecer por ser essa porta-voz, né, para esses perfis, para essas pessoas, que aumente, triplique, multiplique, que você tenha muita abundância nos seus projetos, na sua vida, na sua família. Estamos muito gratas, de verdade, de poder começar a 2ª temporada, que pra gente isso aqui é de um propósito, assim, absurdo. A gente trabalha com muita felicidade, alegria, gratidão. Então, acho que esse mistério aconteceu, eu vou lembrar. E minha memória é boa, e esse eu não estou lembrando, mas eu vou lembrar como que isso aconteceu, porque acho que começamos com chave de ouro com a sua presença. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, porque para mim, poder ser porta-voz nessa sintonia é uma grande oportunidade. Eu é que agradeço, né? Eu nunca tinha falado deste lugar, eu acho, assim, em lugar nenhum, né? A não sei na minha intimidade, na minha vida, mas não publicamente. E aí eu falei, gente, eu entrei em sintonia com essas meninas lindas que falam desse tipo de assunto. Eu fiquei, assim, muito orgulhosa, fiquei muito feliz, porque eu caminhei pra chegar até aqui, ué. Que é isso? Total. Fico muito grata e, nossa senhora, que eu consiga também dar mais ouvidos pra vocês reverberarem. Amém. Que o projeto é muito lindo, vocês estão de parabéns. Eu adorei, por mim ficava que horas. A gente também. Só tinha que poder acender a vela, né? Depois a gente faz um episódio na natureza. Imagina uma caminhada desmaiante, numa cachoeira. Gente, natureza é tudo. É a primeira terapia, pra quem nunca fez, né? Eu acho que assim, vai andar na natureza. Diz que ela resolve, ela resolve. Vai andar descalço. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Quer finalizar? Não, pode finalizar. É isso, por hoje é só. Não, tô brincando. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. A 2ª temporada foi pensada com muito carinho. Pra quem tá chegando agora, a Débora falou no início, volta lá, assistam os outros entrevistados, tem muita riqueza nesse podcast. E daqui a 15 dias estamos de volta. Um beijo. Beijo, obrigada, valeu demais, foi ótimo. Eu quero tirar meu oráculo do pão, pode? Com certeza. Eu adoro.